Pai. Meu amigo Espírito Santo, eis-me aqui, mas eu não sei sondar corações, eu não consigo convencer os homens. Mas nós fizemos uma aliança em 2007 lá no Planalto, e eu disse que se alguma coisa, a minha parte da aliança era que eu tivesse consciência que se alguma coisa acontecesse, não teria nada a ver comigo, mas seriam os teus atos. Espírito Santo, fica livre então, para manifestar os seus atos. Enquanto nós estivermos lendo a tua palavra, estende a mão para curar, estende a mão para libertar, estende a mão. Abre os olhos do entendimento deste povo. Você encontrou carta aos Filipenses, capítulo 2. Eu vou ler numa versão da Bíblia Viva, mesmo que seja diferente da sua, é bom que você acompanhe. Quem não tem Bíblia, se encoste perto de alguém que tem Bíblia, para que você acompanhe lendo também. Nós precisamos ser como o povo da Bereia. O apóstolo Paulo, ele elogiou o povo da Bereia, porque o povo da Bereia, ele não simplesmente ouvia aquilo que o pregador pregava, mas ele consultava também as escrituras para ver se aquilo que ele estava falando realmente era Deus que estava falando ou era ele falando. Para isso nós precisamos ter uma Bíblia, para isso nós precisamos trazer a Bíblia, para isso nós precisamos consultar a Bíblia, se é que você julga que a Bíblia tenha palavras de vida eterna. Porque não são todos que creem que a Bíblia tem palavras de vida eterna. Não são todos que acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Muitos creem que ela contém a palavra de Deus. Mas eu creio, e essa é a minha declaração de fé, que a Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo faz uma pergunta para os irmãos de Filipenses, lá de Filipos. E eu faço uma pergunta para você: existirá algo assim, como cristãos que se animem uns aos outros? Será que você está disposto a animar o seu irmão, a sua irmã, ou você está disposto a desanimá-lo? Será que você tem tido uma palavra de fé para a pessoa que chega para você, para o seu irmão? Será que quando vocês se reúnem, será que quando vocês se encontram na igreja e vocês conversam sobre algum assunto, você tem uma palavra de ânimo para o seu irmão? E o apóstolo Paulo pergunta: vocês me amam bastante para quererem me ajudar-me? E eu pergunto para você: você ama bastante o seu próximo para querer ajudar o seu próximo? Significa algo para vocês o fato de sermos irmãos no Senhor? Significa algo para você o fato de sermos irmãos no Senhor? Ou você simplesmente diz assim:
Ah, é aquele irmãozinho lá da igreja, aquela irmãzinha lá. Significa algo para você o fato de partilharmos do mesmo Espírito? Qual o significado que você dá para o fato de que você e a pessoa que está do teu lado compartilha do mesmo Espírito? E o coração de vocês está cheio de ternura e compaixão? Quando você vê uma pessoa, quando você olha para o irmão que está do teu lado, o seu coração está cheio de ternura e compaixão para ele? Ou o seu coração está com vontade de ranger os dentes? Eu quero crer que você é alguém que está com o coração cheio de ternura e compaixão. Eu quero crer que o fato de você compartilhar do mesmo Espírito, o fato de todos nós compartilharmos do mesmo Espírito, faz uma grande diferença na sua vida. Então eu quero que você repita na minha versão. Repita, por favor. Então façam-me verdadeiramente feliz, amando-se uns aos outros e concordando uns com os outros de todo o coração, trabalhando juntos com um só coração, uma só mente, um só propósito. Diga para a pessoa que está do teu lado assim: vamos concordar? Vamos concordar? Há um só Deus e Pai. Repita, vamos concordar? Há um só Deus e Pai. É o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E nós temos comunhão com Ele através do sangue de Jesus. E é mediante o sangue de Jesus, é através do sangue de Jesus, que nós temos acesso, livre acesso ao trono da graça. Vamos concordar, vamos continuar na nossa leitura, versículo 3. Já que nós vamos concordar, já que nós vamos amar uns aos outros, o apóstolo faz uma ressalva aqui: não sejam egoístas, não vivam para causar boa impressão aos outros, sejam humildes, pensando dos outros como sendo melhores do que você mesmo. Não pensem unicamente em seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os outros e com o que eles estão fazendo. E aí o apóstolo diz que se vocês agirem desta forma, versículo 5, a atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Jesus Cristo, que embora Deus não exigiu, nem tampouco se apegou aos seus direitos como Deus, mas pôs de lado o seu imenso poder, a sua glória, ocultando-se sob a forma de escravo e tornando-se como homem. Repita, por favor. E se humilhou ainda mais, chegando ao ponto de sofrer uma verdadeira morte de criminoso numa cruz. Agora você vai levantar a tua mão
E nós vamos fazer uma declaração de fé. Contudo, repita, por favor, eu quero ouvir a sua voz. Contudo, foi por causa disso que Deus elevou até as alturas do céu e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre na terra, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Caríssimos amigos, quando eu estava aí, vocês eram sempre muito cuidadosos em seguir minhas instruções, e agora que estou longe de vocês, devem ser ainda mais cuidadosos em fazer as coisas boas que resultam do fato de sermos salvos. Repita isso, por favor. Declare isso, diga assim: eu devo fazer as coisas boas que resultam do fato de sermos salvos, obedecendo a Deus com profunda reverência e retrocedendo diante de tudo quanto possa desagradá-lo, porque Deus está operando em mim, ajudando-me a desejar obedecer-lhe, e depois ajudando-me a fazer aquilo que Ele quer. Em tudo quanto fizerem, evitem queixas e discussões, de modo que nenhum possa dizer nenhuma palavra de censura contra vocês. Vocês devem levar uma vida pura e imaculada, como filhos de Deus, no mundo em trevas, cheio de gente desonesta e obstinada. Brilhem entre eles como luz de um farol, mostrando-lhes a palavra da vida. Amém? Você pode se assentar. Aleluia. Repita isso, por favor. Eu devo viver sem queixas e discussões. A minha vida precisa ser longe das murmurações e das contendas. Amém? Diz para a pessoa que está do teu lado: sem murmuração e contenda, sem queixas e discussões. É assim que eu quero estar ao teu lado. Sempre quero ter uma palavra de ânimo para você, ainda que eu esteja andando no deserto, ainda que você se encontre no deserto, evite queixas e discussões, murmurações e contendas. Amém? Nós precisamos evitar murmurações e contendas, porque ao homem de Deus, à mulher de Deus, não convém contender. O que é contender? Discutir. Sabe como
Sabe como você pode medir o seu nível de conversão? Sabe como você pode medir o seu nível de conversão? O quanto você discute com as pessoas. O quanto você tenta se impor, dizendo que você está certo, dizendo que você tem razão, dizendo que aquilo que a pessoa te fez não se faz. Carlos, mas eu sou homem, eu não tenho sangue de barata. Realmente você não tem sangue de barata mesmo. Mas se você é uma pessoa que discute, contende, eu preciso dar essa má notícia para você, que eu quero crer seja uma boa notícia. Você também não tem o sangue de Jesus. Você não tem nem o sangue de barata, mas também você não tem o sangue de Jesus. Você tem simplesmente o teu sangue, que você recebeu da sua mãe, quando você estava sendo gerado como ser humano, na sua primeira vida. É isso que o apóstolo está falando aqui. Em tudo quanto fizerem, evitem queixas e discussões. Talvez na sua Bíblia esteja escrito murmurações e contendas. Sabe por quê? Porque se você considera e se isso te deixa feliz, que nós compartilhamos do mesmo Espírito com Jesus, não é um Espírito diferente, a menos que você compartilhe com um espírito contendedor. Mas se você entregou a sua vida para Jesus, o seu espírito se uniu com o Espírito de Cristo. Eu não estou te acusando, eu estou te dando um alvo para você perseguir. Eu não estou te acusando, eu estou te dando um alvo para você perseguir. Deixa eu te dar uma palavra. Existe um lugar em Deus em que você não vai murmurar. Existe um lugar em Deus em que você não vai contender. Não fui eu que escrevi a Bíblia. Eu simplesmente leio e estou tentando vivê-la. Diz para a pessoa que está do teu lado: não fui eu quem escrevi a Bíblia. Eu simplesmente leio e estou tentando vivê-la. Por que tentando, Carlos? Porque eu não posso afirmar que eu estou vivendo isso aqui. Porque de repente você pode me pegar num determinado momento me queixando de alguma coisa. E o apóstolo é claro aqui, e ele está dizendo o quê? No versículo 14: em tudo quanto vocês fizerem, evitem queixas e discussões.
O escritor sagrado também disse assim: irai-vos, mas não pequeis. É a mesma coisa. Sabe por quê, irmãos? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo disse assim: eu não vou me justificar, porque se eu me justificar, a minha justiça será própria. Eu tenho quem me justifica, e quem me justifica é Deus. Diz para a pessoa que está do teu lado, pergunta para ela: você tem quem te justifique? Porque se você tem quem te justifique, você não precisa se justificar. Sabe o que é se justificar? É quando a pessoa vem, né, e pergunta para você assim: você está bebendo água? Aí você diz assim: é claro que eu estou bebendo água. O que você está pensando? Você acha que eu bebo cachaça? Esse comentário que você fez é desnecessário. Você já começou a se justificar. E você já abriu porta para uma discussão. Porque a pessoa pode falar assim: eu não acho nada, eu só perguntei se você estava bebendo água. Dentro de você, na sua mente, você já quis se justificar, porque você pensou que eu estava pensando que você estava bebendo água, pinga, cachaça. O exemplo foi muito grosseiro, o exemplo foi muito simples. Mas é o exemplo mais simples de uma pessoa que quer se justificar. Tipo, né? Imagine se eu tivesse perguntado assim: por que você não trouxe Bíblia? Aí cada um teria uma justificativa. Eu tenho, mas ficou no carro. O outro diria: eu tenho, mas ficou em casa. O outro diria assim: eu tenho, mas eu não tenho hábito de trazer a Bíblia na igreja. E apareceriam várias justificativas. É por isso que eu não fiz a pergunta. Por quê? Porque eu quero crer que todos que estão aqui, e eu estou vendo uma pessoa nova só, né? Que não está há mais tempo aqui. Eu quero crer que todos aqui são cristãos, e como cristão, tem o hábito de levar a Bíblia para a igreja. Como cristão, eu quero crer que todos aqui têm o hábito de ler a Bíblia. Carlos, eu vou continuar crendo que é assim. Mas não, eu estou vendo todos de Bíblia na mão. Eu quero crer que todos chegaram às 8 horas e foram orar. Eu não vou perguntar se foi ou se não foi. Eu estava ali orando. Por quê? Porque das 8 às 8:30 é para nós orarmos. Eu não estou pedindo uma justificativa, porque é isso que o apóstolo disse. O coração de vocês está cheio de compaixão e ternura? Diz para a pessoa que está do teu lado: quem faz o papel do acusador é o diabo.
Agora tem um lembrete para mim e para você lá em 1 Coríntios 10:10. 1 Coríntios 10:10 tem um lembrete para mim e para você. Na verdade, o capítulo 10 de Coríntios é só lição. Então eu vou ler. Eu estou sendo tentado a ler vários versículos aqui, viu? Eu creio que Deus não vai me dar o escape, não. Eu vou ter que ler mesmo. Estou com vontade de ler a Bíblia hoje. Só para você se lembrar, eu sei que você já sabe isso, mas para você se lembrar, 1 Coríntios 10, versículo 1. Nunca devemos esquecer, amados irmãos, aquilo que aconteceu ao nosso povo no deserto, há muito tempo. Deus os guiou, enviando uma nuvem que se movia à frente deles. Assim, Ele os levou a todos em segurança através das águas do Mar Vermelho. Isso poderia ser chamado seu batismo. Batizados tanto no mar como na nuvem, como seguidores de Moisés. Sua submissão a Ele como seu líder. O apóstolo aqui está dizendo, está falando da submissão daquele povo que saiu do Egito, a submissão que aquele povo tinha a Moisés. Olha que interessante, você devia se lembrar também disso. E por um milagre, Deus lhe enviou alimentos para comerem, água para beberem, lá no deserto. Eles beberam da água que Cristo lhes deu. Ele estava com eles, como uma poderosa rocha de refrigério espiritual. Repita, por favor. Cristo estava com eles no deserto, como uma poderosa rocha de refrigério espiritual. Entretanto, depois de tudo isso, a maior parte deles não obedeceu a Deus, e Ele os destruiu no deserto. Versículo 6, olha que interessante. Com esta lição, repita por favor, com esta lição, somos advertidos, que não devemos desejar coisas más, como eles fizeram, nem adorar ídolos, como eles adoraram. As Escrituras nos dizem que o povo se sentou para comer e beber, e depois levantou-se para dançar, em adoração ao bezerro de ouro. Quer outra lição? Outra lição para nós foi o que sucedeu quando algum deles pecaram com as esposas de outros homens, e 23.000 caíram mortos num só dia. Quer outra lição? Quer um lembrete para você? E não ponham à prova a paciência do Senhor. Eles o fizeram e morreram de picadas de cobras. Versículo 10. Cheguei aonde eu queria chegar. Mais uma
um lembrete para mim e para você. Não murmurem contra Deus e a sua maneira de tratar vocês, tal como fizeram alguns deles, porque foi por isso que Deus enviou o seu anjo para destruí-los. Todas estas coisas sucederam a eles como exemplo, como lições objetivas para nós, a fim de advertir-nos contra a prática das mesmas coisas. Repita, por favor. Tudo o que está escrito aqui na Bíblia é palavra de Deus. A Bíblia foi escrita para mim. Foi o que Jesus disse. E Jesus fez uma pergunta, e você não precisa responder para mim, mas você precisa responder para você mesmo. Jesus perguntou, Jesus disse assim: examinai as Escrituras, se é que vocês julgam haver nela vida eterna. Todos querem vida eterna. Se eu perguntar quantos querem a vida eterna aqui, eu acredito que todos vão levantar as mãos. Os que não querem a vida eterna estão assistindo televisão agora, estão, tomando uma cervejinha, sei lá fazendo o que, É claro, todos aqueles que podiam vir na igreja, Porque tem uma série de pessoas que não poderiam estar aqui nesse momento. E eu não posso me preocupar com aqueles que não estão. Mas eu preciso dizer para você, eu quero crer que todos que estão aqui querem a vida eterna. Então diz para a pessoa que está do teu lado, então você deve examinar as Escrituras. Vou ler o versículo 11 de novo. Todas essas coisas sucederam a eles como exemplos, como lições objetivas para nós, a fim de nos advertir contra a prática das mesmas coisas. Foram escritas para que pudéssemos ler a respeito delas, e delas aprender nestes últimos dias, enquanto o mundo se aproxima do fim. Carlos, o mundo ia acabar e não acabou. Eu não estou falando de uma profecia maia. Eu estou falando daquilo que está escrito aqui. O mundo se aproxima do fim. E eu quero dizer uma coisa para você: você está mais próximo do fim do que do dia que você nasceu. Eu estou mais próximo do fim do que do dia que eu nasci. E então, de que forma eu devo viver? Os jovens podem dizer assim: eu sou novo ainda, eu tenho tempo para me consertar. Os irmãos que estavam na escola dominical aqui no domingo, disseram assim: mas se o suicida, naquele período em que ele está caindo do 10º andar, e se ele se arrepender, será que deu tempo de se arrepender? Não sei. Eu sei que você hoje tem tempo. Eu tenho tempo. Do que, Carlos? De nos arrependermos. De pararmos e não esperar que o pastor venha falar, e não esperar que o irmão, que o marido, que a esposa venha falar. Para de queixar, para de murmurar,
Para de discutir. Para de se justificar. Mas você toma uma decisão nesta noite. E o apóstolo é claro ainda. Ele diz: de modo que ninguém possa dizer nenhuma palavra de censura contra você. Não que seja errado, se você olhar e ver o seu irmão entrando na caverna da comiseração. Quem estava aqui no domingo sabe do que eu estou falando, não é? O assunto de domingo era nessa direção, nesta mesma direção. Ao invés de ficar reclamando, se queixando e murmurando, né? Nossa, Deus abriu o céu para aquele irmão ali. Parece que Deus não me ouve. Isso não é oração, isso é murmuração, viu? Eu já ensinei isso, mas eu vou tornar a ensinar. Quando você pede 2 vezes a mesma coisa para Deus, Deus para e fica pensando: será que esse meu filho, essa minha filha, acreditou quando pediu para mim? Porque está escrito aqui, foi Jesus quem disse, que se disserdes, não é nem pedir para Deus, é para falar. Se disserdes ao monte, monte, precipita-te ao mar, e não duvidar, assim vai acontecer. Quantas vezes? 50 vezes. Se falar 50 vezes para o monte, aí funciona. Vou falar a primeira vez: monte, precipita-te ao mar. A segunda vez eu digo: monte, você não está me escutando, monte? Precipita-te ao mar. A terceira vez: ô monte, eu já não falei? Você parece que é surdo, monte. Precipita-te ao mar. Será que o problema está no monte ou está em quem está falando? Se você disser ao monte: monte, precipita-te ao mar, a responsabilidade não é mais sua. Você já disse ao monte: precipita-te ao mar. Se o monte de terra, Jesus ensinou que se falar uma vez com o monte e não duvidar, o monte obedece. Será que se você orar a Deus uma vez, será que Deus te atende? Ou o seu Deus é surdo? Ou o seu Deus tem o braço encolhido, que não pode? Carlos, mas eu já pedi uma vez. Crede que recebestes, e assim será convosco. Porque senão pode virar murmuração. Vá para 1 Pedro 4,9. E com esse versículo eu encerro. Primeira carta que escreveu Pedro. Abram de bom grado os seus lares para aqueles que necessitarem de uma refeição ou de um lugar para passar a noite. Mas é para fazer isso de que forma? Porque o pastor mandou? O que está escrito aí na sua Bíblia? Tem alguém que pode
falar para mim? Sedes hospitaleiros sem murmuração. Tem um tanto de pessoas que fazem porque o pastor manda, mas fazem com murmuração. Não adianta nada. É pecadão do mesmo jeito, é insubmissão do mesmo jeito, é rebelião do mesmo jeito. E rebelião é a mesma coisa que feitiçaria, embora seja evangélica, mas é feitiçaria. Se você não está disposto a fazer aquilo que o seu pastor pede para você fazer, se você não está disposto a fazer aquilo que Jesus, e era o assunto de domingo de manhã na escola dominical: vós sereis meus amigos, quando fizerdes o que eu vos mando. Muitos se dizem amigos de Deus, muitos até cantam: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E aí Deus olha e fala assim: está cantando que nem um papagaio, eu nem sei quem é esse aí. Sois meus amigos quando fizerdes o que eu vos mando. Quando nós fazemos com murmuração, seria melhor não ter feito. Seria melhor não ter feito. Se o seu pai, a sua mãe te pede para fazer alguma coisa, faça ou não faça. Se fizer reclamando, e se eu for seu pai, eu te dou a cintada do mesmo jeito. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque se eu der a cintada no meu filho, eu acabei de corrigir ele. Se eu não der a cintada, se eu negar a vara para o meu filho fica pensando que eu amo ele, mas a palavra de Deus diz que eu não amo meu filho. Normalmente pessoas que tiveram um pai que foi rude, foi severo, fazem um voto secreto na infância, dizendo assim: quando eu crescer, quando eu tiver um filho, eu vou ser bom para o meu filho. Eu vou comprar carrinho de controle remoto para o meu filho. Eu não vou fazer assim com o meu filho, eu vou ser diferente. Já dizia o Roberto Carlos, dizia, não cantava, né? E para você não ficar achando que eu estou bravo, eu vou até cantar a música que eu fiz, plágio do Roberto Carlos. É verdade, você pensa que eu estou bravo, não estou não. É que não dá para fazer nada para melhorar a cara, viu? Essa cara é essa aí mesmo. Daqui para frente, tudo vai ser diferente. Ninguém mais vai ter dor de dente, porque todo mundo vai ser banguela, banguela. Vai ser diferente, ninguém vai ter dor de dente. Por quê? Perdeu todos os dentes. Do que você está falando, Carlos? Se o seu filho tem mais de 6 anos de idade, e se nos primeiros 6 anos da vida dele você não ensinou
nada para ele, não adianta espancar ele agora. Não adianta espancar ele agora. Se você ensinou, se você foi exemplo para o seu filho, não fique murmurando. Não fique murmurando. Tenha sempre uma palavra de ânimo para ele. Considere significativo que Jesus Cristo morreu por você e pelo seu filho também. Eu não sei porque eu estou falando isso. Se você, em alguma situação, fala alguma coisa para o seu irmão, e o seu irmão quer discutir com você, sai queixando de você, nossa, aquele cara lá, aquela mulher lá, aquela irmã lá, só. Não discuta. Quantas vezes? Porque também se não falar, irmão, o apóstolo disse, tenha sempre uma palavra de ânimo para o seu irmão. Se você vê o irmão errando, e você não falar para ele, porque quem é a pessoa que pode conhecer os próprios erros? Mas quantas vezes eu devo falar, Carlos? Uma. Porque enquanto a pessoa não sabe, o Espírito Santo não tem como convencer. Mas a partir do momento em que você falou, o Espírito Santo tem como. Porque as pessoas não vão adivinhar. Mas disse o profeta, nem por força, nem por violência. E eu vou parafrasear, nem por tanto falar, e nem pelo seu gritar, mas pelo Espírito do Senhor. Se coloque de pé. Aleluia. Se você é alguém, se você detectou que você é alguém que vive se queixando, vive se justificando, vive murmurando, vive contendendo, vive querendo vencer, vive querendo fazer prevalecer, vive querendo dizer que você está certo, aproveite esse momento para pedir perdão. Espírito Santo, aquilo que eu recebi do Senhor, eu compartilhei com o teu povo. Eu não tenho disposição para contender com eles. Sei que tu estás aqui. Sei que tu queres agir. A partir da minha vida, Senhor, passa a tua espada, a espada do Espírito, que é apta. Passa a tua espada a partir da minha vida, para remover toda e qualquer mancha, toda e qualquer impureza que foi provocado por causa de queixas e murmurações. Passa a tua espada cortando agora, desfazendo todo e qualquer laço, todo e qualquer embaraço que foi provocada por causa de discussões, de contendas que eu tive com pessoas. Ainda que eu estivesse certo, ainda que eu tivesse razão, eu quero te pedir, Pai,
Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me porque eu errei em discutir com o meu irmão, em discutir com a minha irmã, em discutir tentando fazer com que ele entendesse, com que ela entendesse. Perdoa-me, Senhor, porque eu cheguei ao ponto de me irar, eu cheguei ao ponto de pensar em agredi-lo. Perdoa-me, Senhor. Eu pequei, Senhor, por isso estou aqui. Perdoa-me de todas as minhas queixas, perdoa-me, Senhor, de todas as minhas murmurações, perdoa-me, Senhor, de todas as minhas contendas, perdoa-me, Senhor, de todas as minhas rinchas, as minhas brigas, as minhas contendas, perdoa-me, Senhor, de todas as vezes que eu fui diante do Senhor e me queixei dessa pessoa e disse que, Pai, essa pessoa não muda. Perdoa-me, Senhor, de todas as vezes que me faltou o entendimento, que era para que eu tivesse uma palavra de ânimo para essa pessoa, e eu então quis brigar com ela, quis contender com ela. Perdoa-me, Senhor, das vezes em que ao invés de eu te agradecer porque o Senhor me fez ver, ao invés de eu te agradecer porque o Senhor me usou para trazer uma mensagem de edificação para essa pessoa, e porque ela não aceitou, eu quis discutir com ela, eu quis contender com ela, eu quis brigar com ela. Perdoa-me, Senhor, pelo fato de eu não entender aquilo que o pastor pregou, e eu então murmurei, eu então queixei, eu então até disse que iria sair da igreja. Me perdoa, Pai, porque na realidade eu entrei na caverna da comiseração, e eu tenho ficado lá no meu canto, isolado, murmurando, me queixando. Me perdoa, Pai, por causa da minha falta de revelação da Tua palavra. Eu fiquei pensando que o Senhor nem me ouve, eu fiquei pensando que a minha oração não passou do teto, quando na verdade a palavra nem chegou na minha boca, e o Senhor já conhece a palavra. Eu quero liberar perdão agora, Pai. Eu quero liberar perdão agora, Pai, para aqueles que me ofenderam. E se você quiser aproveitar esse momento de oração, eu estou intercedendo por você. Você pode também orar. Mas, Pai, se nenhum deles tiver nada para orar, eu vou continuar confessando o meu pecado da murmuração, Deus. Como eu sou murmurador, Pai. Como eu me queixo, Pai. Eu me queixo do pastor, eu me queixo do estacionamento, eu me queixo do diácono, eu me queixo do som alto, eu me queixo. Eu murmuro porque o culto demora. Eu me queixo das crianças. Eu murmuro por causa do meu emprego, eu murmuro por causa do meu patrão, eu murmuro por causa do prefeito, eu murmuro por causa da televisão. Ah, Deus, perdoa-me do pecado da murmuração. Senhor, não me trates como tu trataste aquele povo no deserto, mas que eu caia nas tuas mãos e seja julgado segundo as tuas muitas misericórdias. Deus grande e terrível, Deus grande e temível, que guardas as alianças. Eu pequei, os meus pais pecaram, a minha geração pecou e nós fizemos aquilo que era mal. Olhando para o tempo que eu estou te servindo, olhando para o tempo que eu te conheço, olhando para o tempo que eu estou caminhando contigo, Espírito Santo, já era para que eu fosse mais maduro.
já era para que eu tivesse uma edificação pessoal melhor, mas eu me vejo, Pai, murmurando, queixando-me, às vezes até duvido que o Senhor existe. Me perdoa, Pai, mas muda a minha sorte nesta noite. Vem sobre mim, Espírito Santo. Vem sobre a tua igreja, Espírito Santo. Vem sobre a tua igreja, Espírito Santo. Que caia sobre nós uma unção de quebrantamento e súplica. Que nós possamos trocar oração por murmuração. Que nós possamos entender que não é para nós contendermos com os nossos irmãos, mas a nossa luta é contra principados, potestades, é contra as hostes da maldade. Que nós possamos entender que não é para nós resistirmos o Espírito Santo, mas é para nós resistirmos o diabo. Que nós possamos entender nesta noite que a rocha do refrigério está aqui. Refrigera a nossa alma. Eu falo a vocês agora, demônios. Demônios que se alimentam das murmurações. Demônios que se apegaram à língua dos murmuradores. Verdugos atormentadores, que têm estado no ombro dessa pessoa como papagaio de pirata, falando, deixando ele atormentado, ela atormentada, e ela fica tão atormentada que ela acaba murmurando, ele acaba murmurando. Espíritos que flagelam as pessoas com autocomiseração, demônios que fazem com que as pessoas, sem causa, busquem beber remédios. Pessoas, chorakanda ramachanda labarai, eriolo choco dovere candara manashe dere bahala babarai. Oh, eu digo, tire as tuas garras imundas agora. Demônios que se alimentam de uma doença emocional chamada hipocondria. Terror noturno. Você que tem atormentado essa pessoa à noite, ladrão do sono, eu te repreendo agora na autoridade do nome de Jesus. Eu digo, vai perdendo a sua força agora. Vai perdendo a sua força agora. Sai lá daquele quarto. Sai lá daquele travesseiro. Ei, jalá, candara, menebara, vandara, baixando, gembalamanai. Você foi visto sim, Satanás. Você foi visto sim, não vai poder ficar mais aí. Porque está escrito, quando o valente guarda armado, em segurança está tudo que tem, mas sobrevindo outro mais valente. E eu conheço o mais valente, você também conhece o Senhor Jesus. Está escrito que Ele te vence. Tira-lhe toda a armadura que confiava e reparte os despojos. O despojo é a mente dessa pessoa livre. O despojo é o corpo dessa pessoa curada. O despojo é a noite de sono que essa pessoa vai ter. O despojo é esta pessoa não mais viver na dependência de remédios calmantes. O despojo é esta pessoa voltar a se alegrar, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu, para pôr em liberdade os cativos. Eu digo, fica livre agora do seu passado, fica livre desses tormentos,
Fica livre das queixas, fica livre das murmurações. Choca da xalacandara baxalama candarabarai. Elimina randara xalama candalaborou. Oh, pelo que Ele me ungiu para proclamar o ano aceitável do Senhor. E eu quero proclamar agora um tempo aceitável, um tempo aceitável, um tempo de regozijo na presença do Senhor. Oh, que haja em você o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que sendo obediente a Deus, e a obediência dele foi até a morte, e a morte dele foi a morte de um criminoso na cruz. Que haja em você o mesmo sentimento. Espírito Santo, nós temos uma aliança de lábios. Eu tenho dependido totalmente do Senhor. Reconheço que sou pecador, reconheço que tenho falhas, mas eu te peço, ajuda-me nas minhas fraquezas. Espírito Santo, ajuda esse povo a reconhecer as suas fraquezas. Espírito Santo, ajuda esse povo para que eles evitem as queixas e as murmurações. Espírito Santo, ajuda este povo para que eles deixem de se justificar, para que eles deixem de contender. De sorte que haja neles o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Em nome de Jesus.